Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Israel e estou aqui com uma única missão, que é ajudar você em oração, ajudar você na leitura da palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Para toda vez que eu estiver entrando online, você saber que eu estou entrando e saber que nós vamos poder estar juntos nessa caminhada, tá bom? Ô Espírito Santo, eu te agradeço pela tua presença. Tua presença é real aqui, Espírito Santo. Cumpre tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para cumprir essa noite. Doce Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1. Moura, um pouquinho de retorno, por favor. Som, aleluia. Daniel, capítulo 1. Som, obrigado. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Dudinha, põe um pad pra gente. Pode fazer day one. Day one. Amém? Todos acharam? Amém, glória a Deus. Quem achou, dá glória a Deus aí. Quem não achou, diga aleluia. Amém, vou iniciar a leitura. Vamos ler até o verso 21. Se perdoa, meu irmão. Minha voz está um pouco fanha, mas está escorrendo um pouco. Sai de uma gripe brava, mas Deus é mais. Amém? Vou iniciar a leitura. Estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional. Verso 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus, e levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Ele devia lhes ensinar a língua e a literatura dos babilônios. 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da mesa do próprio rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. A Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Misael e Azarias: peço-lhe que lhe faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam na mesa do rei. 16. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. 17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei.
o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, o qual se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Amém. Leitura longa, mas necessária. Então, meus amados, nós estamos diante de uma passagem onde Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram transportados de Israel para a Babilônia. Israel sofreu alguns grandes cativeiros, grandes cativeiros. O primeiro foi com o Egito, lá atrás, né? Ficaram 430 anos escravos. Depois foi o cativeiro da Síria e depois da Babilônia. Isso na era antiga. Já na era moderna, nós tivemos Israel aprisionado durante a Segunda Guerra Mundial com Hitler. E nós vemos ali o povo de Israel morrendo, né? Os judeus faleceram, 6 milhões de judeus, 200 mil só na Polônia. Então o povo de Israel era um povo muito sofrido, é um povo que passa por guerras, por cativeiros. E aqui não foi diferente. Segundo a Crônica, no capítulo 36, nós vemos a história completa dessa passagem. E aqui, no livro de Daniel, nós estamos vendo os fatos mais perto. Então o rei pede que se tragam alguns jovens de Israel e de Judá. E nessa leva de jovens trazem Daniel e seus amigos para dentro da casa do rei. E qual era a exigência que era feita? Era que esses jovens pudessem ser instruídos durante 3 anos em toda a literatura, em toda a cultura da Babilônia, que também é sinônimo de caldeu. E ali, depois de 3 anos, eles iriam servir ao rei. Então Daniel é trazido dentro dessa leva com seus amigos. Acredita-se que os amigos de Daniel, eles eram príncipes, já que descendiam de Judá. Para quem não sabe, Judá é a casa de Davi, que também deriva o nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, eles vêm para servir ao rei. Porém, Daniel, quando se depara com tudo aquilo que lhe era oferecido, as comidas, os manjares, o vinho do rei, Daniel então decide se abster de tudo isso. E Daniel se abstém e fala ao chefe do rei, fala: abstenha eu e meus amigos de todo manjar e vinho do rei. Daniel então decide se alimentar somente de vegetais e água durante 10 dias, para que se faça uma experiência com ele e com seus amigos. E ao final dos 10 dias é comparado Daniel e os outros jovens. E então percebe-se que Daniel está mais sadio que os outros jovens, Daniel e seus amigos. E então eles continuam com essa dieta durante 3 anos. É engraçado que a gente só pensa no jejum de Daniel dos 21 dias do capítulo 10. Mas quando a gente lê aqui, a gente percebe que Daniel e seus amigos ficaram 3 anos comendo só vegetal e água. Então Daniel permaneceu esse tempo, e ao final desse tempo ele é levado ao rei. Então quando o rei sabatina eles, o rei percebe que eles são 10 vezes mais sábios que todos os outros jovens. E sabe, meus irmãos, qual o primeiro requisito para que esses jovens pudessem estar ali? O rei pede que esses jovens não tivessem nenhum defeito físico. Quando nós olhamos para Levíticos no capítulo 4 e também Levítico no capítulo 21, nós percebemos os pré-requisitos que eram exigidos dos sacerdotes e os pré-requisitos que eram exigidos da oferta que era levantada ao Senhor. E no capítulo 4 nós vemos que o cordeiro que deveria ser ofertado ao Senhor como oferta de expiação e culpa pelo povo era um cordeiro que não podia ter nenhum tipo de defeito, sem mácula, sem mancha. E quando nós percebemos a escolha dos sacerdotes para que pudessem estar diante do Senhor, nós percebemos que são pessoas que não poderiam ter defeito físico. No capítulo 21 de Levítico vai falar que o sacerdote não podia ser manco, não podia ter defeito na face, não podia ter defeito nas mãos. Por quê? No momento em que o sacerdote entrava no altar do sacrifício, na pia para lavar, que era dividido em 3 partes, ele levava a sua oferta ali. Imagina um sacerdote manco carregando um cordeiro naquele lugar. Nada garante que ele chegaria com a oferta até o local do sacrifício. Por que ele não poderia ter uma face deformada? Porque o sacerdote, ele espelhava a imagem do Senhor. E então, esses eram os requisitos. E meus irmãos, trazendo para dentro da nossa realidade, trazendo essa tipologia para dentro da nossa realidade, quando nós nascemos nesse mundo, nós somos inseridos dentro da Babilônia. E o que é a Babilônia? A Babilônia representa o mundo. E quando nós nascemos, nós não lembramos de onde nós viemos, mas a Bíblia nos fala que eu e você, nós fomos gerados em Deus, e nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Diga para a pessoa do seu lado: você não é órfão, você foi gerado em Deus e é escolhido por Deus para uma missão. Então, meus amados, quando nós viemos ao mundo, nós então esquecemos de tudo aquilo que vivemos em Deus, e nós somos lançados na Babilônia, assim como Daniel e seus amigos. E por que o rei pede jovens sem defeito? São jovens que precisam estar
Pelo menos naquela época, como eu falei, cumprindo esses pré-requisitos para que pudesse adorar. E assim é com o Senhor. O Senhor, quando nos chama, Ele nos chama para estarmos numa sociedade que é uma sociedade totalmente deturpada, uma sociedade voltada à carnalidade. Mas Deus nos pede para que sejamos perfeitos. E você vai me perguntar, pastor Israel, como você é perfeito diante do Senhor? E aqui há um grande problema, que nós cristãos muitas das vezes não entendemos a doutrina da justificação. Quantos sabem o que é a doutrina da justificação? Poucas pessoas sabem. O que é justificação? Imagine, meu amado, você nasceu nesse mundo, você era culpado. A Bíblia nos fala em Romanos 3, que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então nós viemos ao mundo cheio de pecados. Mas então vem alguém que não tem pecado nenhum e se faz pecado por você e morre na cruz do Calvário. E é uma substituição sua por Ele. A Bíblia nos fala que na cruz do Calvário, a Jesus ao ser julgado estava Barrabás e Jesus. E Barrabás se chamava Jesus Barrabás. E Jesus Cristo se chamava Jesus Cristo. Estava ali os dois. E quem o povo decide absolver? Barrabás. Ali é uma figura, meu amado, de mim e de você naquele lugar. Porque éramos para estar mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Mas Jesus Cristo, Ele morre na cruz do Calvário e é uma substituição. Eu e você que somos pecadores, que somos falhos, somos substituídos. E o sacrifício vicário da cruz salva a mim e a você na cruz do Calvário. E é isso que acontece. Há uma substituição. E agora eu vou chegar onde eu quero falar. Como servir ao Senhor de forma perfeita? Meus amados, todos nós temos falhas e erros. Mas a única forma de nós servirmos ao Senhor nesse mundo, sermos servos fiéis e perfeitos, é estando inseridos em Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós. A partir do momento que você vive a vida de Deus, os seus pecados são perdoados. E agora seu rosto começa a parecer com o rosto de Jesus. O seu interior é transformado até o ponto das pessoas não saberem quem é você e quem é Deus. Há uma junção, a Bíblia fala que todo aquele que se ajunta com Deus é só um espírito com Deus. E o Senhor nos chama nessa noite a estarmos entrelaçados com Ele em um só Espírito, servindo a Deus de forma fiel, de forma justa e verdadeira. Quantos de nós, no nosso serviço, na nossa casa, as pessoas não sabem se nós somos cristãos ou se não somos? Muitas das vezes eles olham para nós e falam assim: ué, mas fulano, ele é cristão ou não é? Igual no meu alojamento do meu curso, existiam dois Israéis, eu e um outro. Eu sou o Terra e ele é o Israel. Aí ele falava assim: o Terra é crente, mas o Israel que é da igreja, ele não é crente não. Isso é muito sério, gente. Ao invés das pessoas olharem para a gente e ver nós mesclados com o Espírito Santo, eles veem uma separação. E esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que nós possamos refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo onde quer que nós estivermos, amém? Qual é o segundo requisito, meus amados? Então, na verdade, Daniel, ele decide não se contaminar com a comida do rei. E ele fala para que pudesse fazer uma experiência com ele e com seus amigos durante 10 dias. E nós temos 3 prováveis explicações então para que Daniel e seus amigos não comessem a comida do rei. Em primeiro lugar, o judeu, não sei se você sabe, o judeu ele tem uma dieta muito seleta. Eles comem um coxê, que é um prato que eles fazem, que somente o que está na lei eles comem. Segundo lugar, por que Daniel e seus amigos não comiam daquela comida? Porque muito provavelmente aquela comida era consagrada a ídolos, a Deus. E terceiro lugar, que eu acho que é o mais importante, quando o rei pede para que Daniel e seus amigos comam da comida, o que o rei está tentando fazer é incluir Daniel na cultura do mundo, na cultura da Babilônia. Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? O que Satanás quer é isso, que você coma, mas eu vou chegar nesse ponto. E a Bíblia nos fala então que Daniel comeu vegetal e bebeu água. A palavra nos diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 9, que o homem no começo, o homem comia vegetal e água. Para quem não sabe, o homem era vegano ou vegetariano, nunca sei a diferença dos dois. Vegano pode comer ovo, né? É isso? Não. O que vegano come? É ao contrário, né? Não pode comer nada, justamente. Então é isso, o homem ele não podia comer carne, ele comia apenas vegetal. E quando é que nós vemos o homem comer carne? É quando Noé desce da arca. E naquele momento então Deus manda ele sacrificar, matar e comer. Logo que eu entendo, meus amados, que a vida espiritual ela está ligada a uma vida antes do pecado. Essa dieta que Daniel estava com seus amigos, se abstendo do vinho do rei, representa a nossa vida espiritual.
E a partir do momento em que nós estamos servindo ao Senhor, na sua presença, nós devemos ter uma dieta espiritual. Mas o que acontece? Você chega na sua casa, você bota Netflix e ali você consome um monte de besteira. Assiste um vídeo, assiste o outro e vai, e tem uma cena de pornografia, você não tem nem a coragem de pegar o controle na mão para mudar. E aí você vai comendo bolota de porco, vai comendo, e depois você vem para a igreja e fala: Senhor, minha vida não está mudando, não está acontecendo nada, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Mas Deus te pergunta nessa noite: você está pagando o preço? Você decidiu se abster da comida e do vinho do rei? Você está disposto a isso? Se você não está, você vai comer bolota a vida toda, meu irmão. Não tem jeito. Quem anda com porco come farelo. Então, meus amados, é isso que Daniel fez. Daniel então decide se abster do vinho e da comida do rei. Isso é muito importante, porque a partir do momento que nós nos abstemos dessas coisas, nós começamos a ser uma fonte que jorra para outras pessoas. Pergunte a uma pessoa do seu lado: alguém pode beber da água que sai de você? Pergunta para uma pessoa do outro lado aí: alguém pode beber da água que flui de você? Ou está poluída? É duro esse discurso. Duro, mas necessário. Cadê o pai desse menino, gente? Pelo amor de Deus. Então, meus amados, Daniel decide se abster. E a palavra nos diz então que Deus faz com que o homem seja bondoso com Daniel e com seus amigos. Sabe qual é o problema? Eu vejo, às vezes a gente quer uma promoção num cargo, a gente quer ser beneficiado de alguma forma, e a gente começa a fazer tudo aquilo que as pessoas do mundo fazem, para que nós sejamos iguais a ela. Mas o texto me diz que quando Daniel decide se abster da comida, decide se abster de tudo isso, a Bíblia fala: Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel. Meus irmãos, eu estava lendo sobre a concepção de Jesus, e Deus falou comigo muito forte. A palavra nos diz que a sombra do Altíssimo esteve sobre Maria, e o poder do Espírito Santo veio sobre ela, e ela concebeu. O Espírito Santo falou comigo: meu filho, aquilo que eu tenho para dar para o meu povo não é por indicação, não é por QI, mas aquilo que eu tenho para o meu povo é gerado no secreto. É no secreto que se gera. Quando a sombra do Altíssimo cobre Maria, está falando no escuro, no secreto. É você e Deus. Aquilo que tem para você, aquilo que é para ser gerado para você, não é gerado através de indicação, não é gerado através de qualquer outra coisa, é gerado no secreto. Eu sou um grande exemplo disso, gente. Eu estudei durante 3 anos para a PF, para qualquer outro concurso. O pastor Leonardo aqui era concurseiro comigo. Eu ia para a casa do pastor Leonardo. A gente comia miojo, né, pastor? Virava a noite estudando. Meu pai fazia compra pra gente. O pastor Leonardo passava uma dificuldade tremenda. A gente virava a noite estudando. Acho que você passou primeiro que eu, não foi, pastor? O pastor Leonardo passou primeiro que eu. Depois eu passei, quem não sabe, ele é concursado do TJ. E aí eu não mantinha uma vida cristã reta no sentido de oração, de ler a Bíblia. E eu estava ali sempre, estudando, fazendo tudo, mas eu não via resultado. Até fiz um curso muito difícil, para quem sabe, na área de informática, CCNA, da Cisco. Alguém conhece aí? Cisco? Informática não, né? Tenim conhece. Pronto. Na época foi $250. Cara, muito poucas pessoas passavam nessa prova. Eu fui, fiz, passei. E ali o que aconteceu? Eu bati em todo tipo de empresa, gente. Vocês não têm noção. Brasília toda. E digo: caraca, você tem essa certificação. E eu falei: agora eu vou começar a trabalhar. E não consegui trabalhar de jeito nenhum. Eu falei para a Raina: meu bem, você vai me esperar? Eu vou começar a estudar de verdade, eu vou começar a orar. Ela falou: sim, meu bem, vou estudar, vou esperar. E quem não sabe, a Raina trabalhava de telemarketing, né? Gente, a vida sofrida de telemarketing. Meu Deus do céu. A bichinha chegava na casa dela estressada. E aí eu falei: Senhor, eu vou botar nas suas mãos. Comecei a orar, eu orava igual o Daniel. Eu levantava de manhã, orava de 9 da manhã até 10, estudava. No almoço, parava para adorar. E à noite, adorava de novo. E eu fiz isso aí durante um tempo. E durante 5 dias eu falei: vou fazer uma loucura. Eu vou pro monte e vou ficar de jejum no monte. Entrava no monte de 8 da manhã, jejum, saía 6 da tarde. E orando o dia todo. Eu não orava em línguas nessa época. Eu já tinha orado por tudo no primeiro dia. Em 15 minutos minha oração já tinha acabado. Orei pelo presidente, orei pelo Fernandinho, orei pelo pastor. E eu falei: meu Deus, não tem mais por que orar. 15 minutos já tinha acabado. Hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu passaria 5 dias orando em língua. E aí no final eu lembro que eu estava saindo do monte. E aí eu estava magro, eu tinha emagrecido já uns 2 quilos. E aí eu estou subindo com meu violãozinho nas costas, com a garrafa d'água. E aí um profeta falou assim: vem cá você, meu filho, vem cá. Aí ele pegou um pedaço de pau no chão assim. E aí eu lembro até hoje. Não tem nada aqui para eu riscar. Ele fez 3 riscos no chão. E ele falou assim: meu filho, Deus me mostra você batendo em 3 portas. Você batendo na porta da Polícia Civil,
da PM e da Polícia Federal. Deus não me mostra qual porta Ele está abrindo para você, mas Ele está te dando uma porta grande. Aí Ele vai abrir uma porta grande. Eu falei, glória a Deus. Fui para casa, vim para o culto. No culto seguinte, estou tocando teclado. Aí um profeta falou, rapaz, eu vejo uma roupa muito bonita sobre você, uma roupa de ouro, rapaz, um negócio, um anjo grande do seu lado. Eu, glória a Deus. 3 meses depois era a prova da Polícia Federal. Reprovei na PM, 2.000 vagas. E aí passei na Polícia Federal, 350 vagas. PM, 36 mil inscritos, Polícia Federal, 80 mil inscritos. Por que eu estou contando isso? Porque aquilo que Deus quer te dar é no secreto que você vai adquirir. Aquilo que Deus quer te dar é em oração, é no jejum, é descendo, não é por indicação. Para de querer que achar que você vai ter indicação no seu serviço, você vai ter alguma benesse. Para com isso. Você é crente, seu andar é diferente. Você gera no mundo espiritual para colher no mundo físico. Hebreus 1 fala que o mundo físico veio a existir a partir do espiritual. Seja feito assim na terra como é nos céus. Primeiro nos céus, depois na terra. Amém? Glória a Deus. A Bíblia nos diz então que Daniel e seus amigos, quando eles decidem se abster da comida do rei, Deus dá então para eles inteligência em todos os campos da cultura caldeia. E é interessante que eu vejo que Daniel e seus amigos, eles obtiveram essa inteligência. E eles não usaram essa inteligência a seu favor. Eles utilizaram essa inteligência para lutar contra o sistema mundano. Sabe o que acontece? Quando você começa a jejuar, quando você começa a orar, quando você começa a se colocar nos caminhos do Senhor e se abster das coisas do mundo, Deus te dá inteligência para você trabalhar não a favor do mundo, mas contra as coisas mundanas. Nós temos que entender, como eu falei aqui no começo, que nós fazemos parte de um reino. E esse reino tem um rei. E eu e você somos embaixadores de Cristo nessa terra. Embaixadores de Cristo nessa terra, sem ter uma missão, sem ter uma visão do que fazer, não são embaixadores. Diga para a pessoa do seu lado, você é um embaixador de Deus na terra. Então é isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer de você um embaixador que tem uma palavra diferente. Aonde quer que você chegue, você tem que ser luz. Onde quer que você chegue, as pessoas têm que ver o seu rosto brilhar. Aonde quer que você chegue, as pessoas têm que ver a diferença na sua vida. E aqui é o lugar onde você recebe as instruções. Muitas pessoas falam, eu não vou para a igreja, eu estou servindo a Deus aqui de casa, eu tenho Deus no meu coração. Não, Hebreus fala, não vos afasteis da congregação dos justos. Por quê? Porque é aqui que você recebe as instruções. Se não caminhar em unidade, se não caminhar junto, como é que você vai obter instruções para lutar lá fora? A partir do momento então que você se abstém das coisas mundanas, a partir do momento que você congrega com seus irmãos, você começa a receber insights da parte de Deus para lutar contra essa cultura mundana. Nós vemos aí essa militância LGBT contra nossas crianças. Está em todos os lugares. Nós vemos que eles estão fazendo tudo para poder dominar nosso modo de viver. Daqui a pouco eles estão querendo fechar as igrejas, estão querendo aprovar casamentos homossexuais dentro da igreja. E eu e você, nós precisamos estar armados contra tudo isso. Nós precisamos ser à frente contra isso. Nós sabemos que é Bíblia. Sim, estamos caminhando para a igreja de Laodiceia, sim, mas nós podemos frear isso. E eu e você precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos receber as orientações aqui nesse lugar, amém? Meus amados, e a Bíblia nos fala que a experiência deles durou quantos dias? 10 dias. E no final, quando o rei sabatina eles, o rei os acha quantas vezes mais sábios? 10 vezes mais sábios. Não sei se você está me entendendo, mas esse texto me diz que a profundidade, a força com que você começa um propósito com Deus, é a força que Deus vai te honrar lá na frente. Você está começando esse ano devagar. Você fala, se eu vou devagarzinho. Não, começa logo no 12. Você vai ver que o alimento que você está comendo aqui agora é o alimento que vai te sustentar lá na frente. Elias fala que Elias entrou na caverna, ele se alimentou ali naquele lanchinho que o anjo deu para ele. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. E eu te convido nessa noite a não começar esse ano devagar, mas começar um ano forte, começar um ano buscando a presença do Senhor. E eu te garanto que esse ano, próximos outros, esse gás que você está dando, nesse momento oportuno, vai te sustentar por muitos anos. Eu creio nisso. Só quem pega, levanta as mãos assim que eu vou profetizar. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo, Senhor Deus, que a tua igreja, meu Pai, esse ano, Pai, será um ano de rompimento extraordinário nesse lugar. Capacita, meu Pai, teus filhos, meu Pai, dê força a teus servos para caminharem, Senhor. E com, meu Pai, a força desse alimento, meu Pai, eles vão conquistar as nações em nome de Jesus. Amém.
Então, meus amados, nós percebemos que Daniel tem o seu nome mudado. O rei então chama Daniel de Beltesazar, que quer dizer Senhor do Tesouro Escondido. E nós percebemos em 2 Crônicas, no capítulo 39, que o tesouro ele é tirado de Israel e é levado para a Babilônia. Mas aqui é uma revelação muito forte. Percebam que quem chama Daniel de o Senhor do Tesouro Escondido é o rei Dario. Perdão, é o rei Nabucodonosor. E é uma pessoa mundana. O que esse texto me diz? Me diz que quem deve enxergar o tesouro escondido em você não é o teu irmão da igreja. É quem está lá de fora. É teu chefe no teu serviço. É tua mãe. É o teu irmão. Eu conto uma experiência que eu carrego comigo muito feliz. Chegou uma época no meu serviço, pela misericórdia do Senhor eu digo isso, e que o Senhor continue me usando, em que as pessoas da minha sessão, quando estavam com dor de cabeça, elas não tomavam mais remédio. Elas falavam, cadê o Terra para ele orar por mim? E pela misericórdia do Senhor, eu botava a mão, impunha as mãos e as pessoas eram curadas. Era muito tremendo, foi um tempo muito tremendo. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que o tesouro, o Senhor colocou a excelência do seu poder em nós, em tesouros de barro. E é isso que nós temos que ter. As pessoas têm que olhar para você e para mim, tem que enxergar um tesouro diferente. Quantos já ouviram aqui? Você tem um brilho diferente. Quantos já ouviram isso? Glória a Deus, isso é bom ouvir isso. Isso é muito gratificante, gente, porque o mundo não sabe expressar. Mas nós sabemos que brilho é esse, é o brilho do Espírito Santo. Dudinha, faz o grave para mim, não fica só na aguda, não faz o grave hoje. Isso, para me dar uma... Então o que acontece? As pessoas têm que olhar em você e reconhecer esse tesouro que há dentro de você. A palavra nos diz então, meus amados, caminhando para o verso 3, para o capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha. A Bíblia nos diz, no capítulo 2, que o rei Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho, ele vê uma estátua com a cabeça dourada e com o corpo, né, de barro, os pés de barro, né, todo sedimentado. E durante essa visão, Daniel interpreta, né? E Deus fala a Daniel que a cabeça de ouro representa a Babilônia. E então nessa visão, rola-se uma pedra, sem auxílio de mãos, que é cortada de uma rocha e derruba essa estátua. E Daniel fala que isso é o reinado do Messias que iria vir e ia derrubar a Babilônia. E logo aqui no capítulo 3, nós percebemos o rei Nabucodonosor construindo uma estátua toda de ouro. Em outras palavras, ele estava falando, Daniel, apesar da visão que eu tive, do sonho que eu tive, meu reinado vai durar para sempre. Isso que ele estava falando em outras palavras. E ele então manda dizer a todos que ouvirem o som do pífaro, do saltério, da harpa, que são instrumentos, que quando ouvissem, ao tocar a música, eles deveriam se prostrar diante da estátua. E então toca-se a música. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostram diante da música do rei. E então aqueles governadores vão falar, rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá, eles não estão se prostrando. Está tocando a música, eles não estão se prostrando. E então o rei fala, chama eles aqui. E pergunta, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por que vocês não se prostram perante a música, perante a estátua? E eles mandam falar, sabe, rei, que nós não vamos nos prostrar diante da música. Nós não vamos adorar outros deuses, nós não vamos cultuar. Saiba que o meu Senhor, Ele vai me jogar, ainda que vocês possam me jogar na fornalha, o meu Senhor, Ele me salvará dessa fornalha. E se Ele não me salvar da fornalha, mesmo assim nós continuaremos a servir ao Senhor. E sabe, meu irmão, a música do mundo tem tocado aí. Tem tocado. E a gente tem dançado. A gente tem dançado igual as pessoas do mundo. E quando olham pra gente, eles já não sabem mais quem é crente e quem não é crente. Eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Que estamos numa geração onde é uma geração gospel, mas são poucas pessoas que ardem realmente por dentro. São poucas pessoas que, se você perguntar no serviço, na sua casa, no colégio, quem é, estão dançando a música que o mundo está tocando. Mas hoje o Senhor quer tirar o mundo de dentro da gente. O problema não é nós estarmos no mundo, é o mundo estar dentro de nós. Espírito Santo. Tira o mundo de dentro de nós. O que o Senhor quer de você hoje é isso. Não é que você saia do mundo, como o Senhor Jesus fala, não peço que os tires do mundo. Não, a função não é essa. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus fala.
o mundo que tem que sair de dentro de nós. E é só com renúncia. É só reconhecendo que você tem dançado a música do mundo. E aqui nós vemos jovens que, apesar da vida estar em risco, decidiram não se prostrarem diante da estátua. E a palavra nos fala então que o rei manda eles serem amarrados. Manda que aqueles mais fortes soldados amarrem eles. E acenda-se a chama 7 vezes mais. E a palavra nos diz que eles foram lançados na fornalha de cima a baixo. E então eles chegam lá embaixo da fornalha. E quando o rei olha lá dentro da fornalha, ele fala: ué, mas eu não lancei 3, eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4 e um deles tem a aparência do Filho dos Deuses. Meu irmão, quando a Bíblia me diz que eles são lançados de cima a baixo, me diz assim como o véu foi rasgado no templo de cima a baixo, foi o próprio Senhor que permitiu que eles caíssem ali dentro. Vou te falar uma coisa, Deus não vai te livrar da aflição não. Ele vai permitir que você esteja na aflição e que Ele te livre para que você saiba que Ele é Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos regozijar quando nós sofremos afrontas pelo Evangelho. Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Será que você é encontrado bem-aventurado nessa noite? Será que o rei desse reino vai ter o prazer de te colocar para dentro do reino nessa noite? Faça uma autoanálise. Vê se você tem sofrido ou se você tem se igualado. O fogo está lá para queimar a gente lá fora. Você tem se queimado no fogo da renúncia ou você tem participado com eles? É muito sério tudo isso. É sobre salvação, sobre reino. O ladrão na cruz fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque só entra no reino quem tem obra. Paraíso é para quem morreu agora, quem não construiu nada. Reino é para quem tem obra. Vocês estão achando que quando morrer vai ser todo mundo de branquinho, igual as novelas da Globo aí, todo mundo andando no pasto verde? Não, meu irmão. É trabalho. E o fato do seu comportamento aqui não ser um comportamento convertido, isso te impede de reinar. Porque no reino só estão selecionados aqueles que têm um comportamento dignos de servir a um rei. Deus está te preparando nesse dia de hoje. Deus está nos preparando nessa jornada terrena para que possamos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou caminhando para o final. E então, nós temos uma outra prova de fé tremenda, que é a prova de Daniel. Daniel então, ele alcançou bastante prestígio diante do rei, assim como José na corte do Egito. E Daniel então, ele começa a ser muito visado dentro da Babilônia. Agora já mudou, né, o Império Persa. E lá dentro, os sátrapas, os governadores falam: o rei, vamos fazer um decreto. E nesse decreto, qualquer pessoa que dentro de 30 dias não fizer oração a você, qualquer outro deus, ele deve ser lançado na cova dos leões. E então, o rei assina esse decreto. E havia um selo no anel do rei que não podia se revogar aquele decreto. Então se expede essa notícia e Daniel ele fica sabendo disso. E como nós sabemos, Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E eu pergunto, o que Daniel foi fazer depois de saber disso? Daniel vai orar. E então Daniel sobe na sua sacada e como 3 vezes ele fazia, ele se vira a Jerusalém, abre as janelas e começa a orar. E então aqueles espias falam: rei, te falar uma coisa, Daniel está orando, mas não é só uma vez não, ele está orando 3 vezes. E então o rei fala: traga-me Daniel. E o rei, com muito pesar, então joga Daniel na cova dos leões. E ele coloca uma pedra para que não possa sair. E ele sela com o seu anel essa pedra. Então Daniel cai na cova dos leões. E eu fico me perguntando, imagina, gente, o pavor de Daniel. Daniel, quando é lançado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 75 anos. Você imagina um homem de 75 anos sendo lançado na cova dos leões? Mas me vem uma coisa na cabeça. Eu imagino Daniel sendo lançado na cova dos leões e Daniel parar para pensar: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. De que tribo eu sou, Senhor Deus? Eu sou de que povo? Eu sou um povo judeu, sou do povo judeu. E eu pertenço a que tribo? Eu pertenço à tribo de Judá. E qual é o símbolo da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá. Então Daniel, quando bate no fundo da cova dos leões, ele encontra ali, não um perigo, mas ele encontra a imagem do próprio Deus com ele naquela cova. Ele se depara com o próprio Deus.
Meu amado, nos momentos de maior tribulação na sua vida, é o momento onde você vai encontrar o seu Deus ali dentro. Nos momentos de maior luta na sua vida, é onde você encontra o Senhor frente a frente com você. A Bíblia nos diz que o Senhor é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor para quem está lá fora, mas para quem está na presença, Ele é um fogo vivo, uma chama ardente dentro de nós, que nos dá força e alegria para continuar. E é isso que nós precisamos. Não devemos temer o mal, não devemos temer o mundo. E aqui nós temos essa história tão linda de Daniel e seus amigos, jovens que não renunciaram, jovens que não se prostituíram e não se trocaram frente ao mundo. Eu digo a você, você pode viver uma vida libertina, pode sim. E você acha que vai viver para sempre, como muitas vezes eu vejo. Vamos lá, vamos viver para sempre. Mas todo mundo vai ter que pagar a conta um dia. Vou te falar, e vem com juros. A Bíblia nos diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. E com esse temor no coração, eu queria te pedir que você se coloque de pé. E eu queria fazer um convite muito sincero. Você que reconheceu nessa noite que você não tem andado como o Senhor tem pedido. Você que entendeu essa mensagem nessa noite, vem aqui à frente. Eu vou estar orando por você. Nós vamos estar chorando juntos aqui na presença do Senhor. Você que reconheceu que não está andando da forma que deveria, como Deus te chamou, e você não tem renunciado às coisas do mundo, vem aqui à frente, nós vamos... Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas. Ative o sininho das notificações também. Eu creio que vai ser muito útil esse canal na sua vida. Então nós temos um encontro diário, todos os dias. Eu quero você aqui comigo, orando, recebendo da palavra do Senhor, tá bom? Então um forte abraço, fique com Deus.